Olá, pessoal. Continuando a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema urinário e especificamente sobre o processo de filtração, né, que nós terminamos o último vídeo falando sobre filtração e usando essa figura que vocês estão vendo aí. Hoje continuamos então, como havíamos combinado, da mesma figura e falando sobre estas três pressões que vocês estão vendo aí e que resultam na filtração glomerular. Ou seja, essas três pressões são, digamos assim, a causa, né, da filtração glomerular, certo? Então vamos entender um pouco mais sobre cada uma dessas três pressões que vocês estão vendo descritas ali na legenda, certo? Começando, deixa eu pegar a caneta aqui, começando pela pressão hidrostática, certo? Por esta que está representada aqui embaixo, ó, pelo pH, que não tem nada a ver, ressalto, com o pH em termos de pressão de hidrogênio, né, concentração de hidrogênio, não tem nada a ver, tá? Bom, essa pressão hidrostática nos capilares glomerulares, ela já foi quantificada, certo? Já se sabe de quanto ela é, mais ou menos, em termos numéricos. Tá? E esta pressão hidrostática é determinado que ela é de 55 milímetros de mercúrio. Tá? Se vocês lembrarem da tabela periódica, o Hg é o símbolo do mercúrio. Tá? E milímetros de mercúrio é uma das unidades, não é a única, mas ela é muito utilizada para a gente representar pressão. Como nós estamos falando em pressão, especificamente sobre pressão hidrostática, a gente usa, então, milímetro de mercúrio. E esta pressão hidrostática, aí nos capilares glomerulares, ela é de 55 milímetros de mercúrio, em média, tá? Ela pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, dependendo da situação em que o animal se encontra, tá? Lembrando para vocês que da onde sai, né, essa pressão hidrostática, eu já falei no vídeo anterior, só vou recordar aqui para vocês que o sangue chegando pela arteríola aferente, né, este sangue chega aos capilares glomerulares, certo? Depois ele passa para a arteríola eferente. Mas enquanto este sangue está nos capilares glomerulares, este sangue está exercendo uma pressão, né? Está exercendo uma pressão na parede destes capilares, né? Na parede interna destes capilares sanguíneos. E esta pressão é, então, a pressão hidrostática aqui nos capilares glomerulares. Tá? Eu estou tentando representar por estas flechinhas. E esta pressão é justamente no sentido que eu estou representando usando as flechas e justamente, né, no sentido que está demonstrado por esta flecha aqui da figura. Ou seja, a pressão hidrostática é uma pressão no sentido sangue fluido glomerular, né? Como está mostrado por esta flecha grande aqui, ó, certo? Eu vou fazer outra aqui. Então, é no sentido sangue fluido glomerular. Tá? Este é o sentido da pressão hidrostática. Porque, repito, todo recipiente que tem um líquido no seu interior,
este líquido exerce uma pressão na parede interna do recipiente. Nosso recipiente são, agora, né, os capilares glomerulares. O nosso líquido é o sangue, certo? Especificamente, o plasma, né, que é a parte líquida do sangue, certo? E este sangue, sendo mais específico, este plasma, está exercendo uma pressão na parede interna dos capilares. E, obviamente, que esta pressão é no sentido sangue, fluido glomerular, como está mostrado, repito, pela terceira vez, pela flecha ali onde tem o 55, por esta flecha que eu estou fazendo aqui e por outras flechas que eu já fiz aqui, tá? Muito bem. Então, esta pressão, que é em média de 55 milímetros de mercúrio, é no sentido sangue, fluido glomerular. Sangue, fluido glomerular. Tá? Muito bem. Isto, por si só, já explica o fato de substâncias aqui nos capilares glomerulares, que são muito permeáveis, né? Saírem do sangue e virem formar fluido glomerular, ou seja, saírem do sangue e virem fazer parte do fluido glomerular. Né? Isso acontece porque existe uma pressão, que é a pressão hidrostática, neste sentido. É como se essas substâncias que estão no plasma sanguíneo fossem empurradas para o fluido glomerular, certo? Com uma pressão, com uma força de 55 milímetros de mercúrio, tá? Muito bem. Mas é importante que vocês lembrem que a pressão hidrostática não é a única pressão que existe aqui no corpúsculo renal. Existem outras duas pressões, que são a pressão osmótica coloidal e a pressão do fluido glomerular. Tá? Se fosse unicamente a pressão hidrostática, provavelmente todas as substâncias que estão no plasma seriam empurradas para o fluido glomerular até talvez encontrar um equilíbrio de concentração, né, entre o sangue e o fluido glomerular. Tá? Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Porque não existe só a pressão hidrostática aqui, existem estas outras duas pressões que eu citei agora anteriormente, que eu já havia falado delas no vídeo anterior. E um detalhe, estas duas pressões, como vocês estão vendo por essas duas flechas aqui, ó, a pressão osmótica coloidal é uma pressão no sentido contrário à pressão hidrostática. Vocês estão vendo a flecha aqui, ó? A flecha está indicando para o lado oposto. Tá? Enquanto a flecha da pressão hidrostática está no sentido sangue, fluido glomerular, a flecha da pressão osmótica coloidal está no sentido fluido glomerular, sangue, ou seja, exatamente no sentido oposto. Isto significa que é uma pressão que se opõe à pressão hidrostática, ou seja, é no sentido contrário. Tá? Então, é como se fosse a pressão hidrostática empurrando as substâncias que estão no plasma nesse sentido, nessa direção, e a pressão do fluido glomerular empurrando as substâncias, né, no sentido contrário. Ou seja, a pressão osmótica coloidal ela age como um freio, né, na pressão hidrostática. Elas são forças opostas. E esta pressão osmótica coloidal aqui no corpúsculo renal também já foi quantificada. A gente sabe que, em média, ela é de
30 milímetros de mercúrio. E vocês, obviamente, todos nós sabemos, né, que 30 é menos que 55. Então, esta pressão osmótica coloidal, ela é um pouco menor do que a pressão hidrostática. Mas ela existe. E ela está ali, né, meio que freando a força da pressão hidrostática, porque ela se opõe à pressão hidrostática. Além da pressão osmótica coloidal, existe também a pressão do fluido glomerular sobre o epitélio da cápsula de Bowman. Porque, repito, todo líquido contido em um recipiente faz uma pressão na parede interna deste recipiente. Agora, o nosso recipiente é o néfron e o nosso líquido é o líquido glomerular. Então, é natural que o líquido glomerular, ou fluido glomerular, como vocês quiserem, exerça uma pressão na parede interna dos néfrons. E esta pressão a gente chama de pressão do fluido glomerular sobre a cápsula de Bowman, como está na legenda. E esta pressão também se opõe, ela é no sentido fluido glomerular, sangue. Então, ela também é oposta, ela também é contrária à pressão hidrostática, porque a pressão hidrostática, vocês já sabem, é no sentido sangue, fluido glomerular. Então, se nós, digamos assim, considerarmos essas três pressões juntas, a gente vai pensar o seguinte, né? Existem duas pressões no sentido fluido glomerular, sangue. Estas duas pressões, elas podem ser somadas, essa força pode ser somada, porque é no mesmo sentido. Então, o que a gente faz, na verdade, para fins matemáticos, né, é somar essas duas pressões aqui, ó. E aí vocês vão ter 45 milímetros de mercúrio. 30 mais 15, 45. Então, vocês, na verdade, né, para fins matemáticos, vocês vão ter uma força de mais ou menos 45 milímetros de mercúrio no sentido fluido glomerular sangue. Certo? Tudo bem. 45 é menor do que 55. Então, vocês têm uma pressão empurrando esta substância. Vamos fazer de conta que esta caneta é uma substância. Vocês têm, então, e esta substância está no plasma, né, no plasma sanguíneo. E aí esta substância chega ao fluido glomerular. Perdão, chega ao sangue nos capilares glomerulares. Esta substância está no sangue, tá? Então, esta substância, ela vai sofrer uma pressão sobre ela de 55 milímetros de mercúrio, quando ela chegar ali nos capilares glomerulares. E esta pressão será no sentido sangue, fluido glomerular. Ao mesmo tempo, existe uma pressão contrária de 45 milímetros de mercúrio, né, no sentido contrário. Então, nós temos esta substância submetida a duas pressões. Uma que empurra ela para o sangue, para o fluido glomerular, perdão, de 55 milímetros de mercúrio. Outra é contrária, de 45 milímetros de mercúrio. Então, 55 é maior do que 45 milímetros de mercúrio, o que faz com que esta substância, então, passe do sangue para o fluido glomerular, porque a pressão que empurra ela para o fluido glomerular é maior do que a pressão no sentido contrário, porque 55 é maior do que 45, tá? E esta substância, então, no exemplo que eu estou criando, será filtrada. Será filtrada, certo? Muito bem. Mas por quê? Eu representei esta caneta sendo uma substância. Esta substância
pode ser, sei lá, um íon sódio, ela pode ser um íon cálcio, ela pode ser uma substância estranha, né? Uma substância que foi ingerida na dieta e que a função dela, lá no alimento que foi oferecido, era de tornar o alimento mais palatável, mais atraente para o animal, né? Mas ela não tem uma função orgânica, ela não será utilizada nem para produzir proteína, nem para sintetizar proteína, nem carboidratos, enfim, né? Ela não será utilizada pelo animal, então, gradualmente, ela vai sendo eliminada, especialmente na corrente, na urina, também nas fezes, enfim, tá? Estou criando aqui uma situação. Então, esta molécula aqui, ela não é única. Existem como esta molécula 1000 moléculas na corrente sanguínea, certo? Iguais a ela. Então, gradualmente, ela vai sendo filtrada. O que faz com que ela não saia toda de uma vez para o fluido glomerular? Que ela vá saindo gradualmente para o fluido glomerular, ou seja, demora algumas horas para o animal retirar tudo do sangue. Não é assim, em 1 minuto, que vai sair tudo do sangue de uma vez só. Né? O animal vai demorar horas, às vezes mais de um dia, 2 dias, enfim, para eliminar esta substância que não vai ser utilizada e que precisa ser eliminada na corrente sanguínea. Por que não elimina rapidamente? Não elimina rapidamente justamente porque existe esta pressão contrária à pressão hidrostática. Se fosse só a pressão hidrostática, tudo que está no sangue, teoricamente, né, tudo que está no sangue passaria para o fluido glomerular. E o animal iria eliminar a maior parte disso na urina. Então, provavelmente, esta substância e outras seriam eliminadas na urina. Isso não é, digamos assim, desejável, né, pessoal? Porque a maior parte das coisas que estão circulando no sangue devem permanecer na corrente sanguínea, certo? É por isso que existe esse filtro. O rim é um filtro, e é um filtro muito eficiente, certo? Então, ao ser eficiente, ele precisa selecionar o que vai ser filtrado, o que não vai ser filtrado, né? E para que ele possa selecionar, a velocidade de filtração ela deve ser lenta. Então, se fosse só a pressão hidrostática, essa seleção e essa velocidade, a seleção de filtração seria, do que é filtrado, seria muito baixa. Por quê? Porque a velocidade de filtração seria muito rápida. Então, não é só a pressão hidrostática que existe ali. Existe também a pressão osmótica coloidal e existe também a pressão do fluido glomerular. Isto torna a velocidade de filtração mais lenta, porque aí tu vai ter forças opostas agindo no mesmo ponto, e ao tornar a velocidade de filtração mais lenta, a seleção é melhor realizada, é mais eficiente. O rim consegue selecionar melhor. Não, isso aqui realmente vai para o fluido glomerular e depois a gente vê se vai para a urina ou retorna para o sangue. Não, isso aqui agora nós não vamos filtrar, continua no sangue. Tá? Mais ou menos esse é o raciocínio que a gente faz para entender o processo de filtração que ocorre nos néfrons, certo? Muito bem. Então, dito isto, a gente continua aqui entendendo esta matemática, tá? Então, os 55 milímetros de mercúrio empurrando para um lado e o 45 milímetros de mercúrio empurrando no sentido contrário, resulta, né? 55 menos 45 é 10. Então, isto resulta numa pressão de filtração que, em média, é de 10 milímetros de mercúrio. 10 milímetros de mercúrio. Certo? Esta pressão de filtração, que é, em média, de 10 milímetros de mercúrio, e esse cálculo, né,
Para quem se perdeu o que eu falei, está demonstrado aqui embaixo, né? 55 para um lado, e aí vocês pegam aqui o 30 e somam, podem somar, né? O 30 e o 15, vão botar entre parênteses, né? Para vocês resolverem primeiro o que está dentro do parênteses. E aí vocês, então, 30 mais 15 é 45. 55 menos 45 é 10, tá? Então, essa pressão de filtração de 10 milímetros de mercúrio resulta numa determinada quantidade de formação de fluido glomerular por dia, por exemplo, ou por hora, ou por minuto, tá? Certo? Então, a gente passa agora para o próximo slide, e eu vou dar um exemplo para vocês, na próxima figura aparece um exemplo, da importância desta pressão de filtração ser limitada, ou seja, ser, digamos assim, controlada. E ela é controlada, repito mais uma vez, graças à oposição dessas pressões aí. Se fosse pressão só para um lado, só para o outro, não seria eficiente a seleção de filtração, tá? E é muito eficiente. E ela acontece, e para ser eficiente, ela tem que acontecer numa determinada velocidade, tá? Então, essa pressão de filtração, que é de 10 milímetros de mercúrio, ela vai resultar, deixa eu passar a próxima figura aqui, depois eu volto nessa aqui, é aquela pressão de filtração lá, deixa eu pegar minha caneta, aquela pressão de filtração que é de mais ou menos 10 milímetros de mercúrio, resulta na taxa de filtração glomerular, também conhecida como TFG. O que é esta taxa de filtração glomerular? O que é? Está escrito aqui embaixo, ó. Eu vou ler, mas enfim, vocês já, ao lerem, né, vocês vão entender, porque está escrito aí. O que é essa taxa de filtração glomerular? É a quantidade de fluido glomerular, certo? É a quantidade de fluido glomerular que se forma por unidade de tempo. Eu me sinto até mal lendo o slide, porque ler, é só olhar e vocês conseguem ler, né? Então eu peço desculpas por estar lendo o slide. Mas a TFG é isso, é a quantidade de fluido glomerular que se forma por unidade de tempo. Tá, o que é unidade de tempo, professor? Unidade de tempo pode ser dia, pode ser hora, pode ser minuto, pode ser segundo. Então, isso é unidade de tempo, tá? Isso é unidade de tempo. Então, tem um exemplo aqui, e eu peguei um cachorro de porte pequeno para médio, né? Porque os números são menores, mas isso aqui é muito preservado entre os mamíferos, né? Se pegarem um cavalo de 500 quilos, uma vaca de 450 quilos, um touro de 900 quilos, ou um carneiro de 120 quilos, ou uma ovelha de 60 quilos, é mais ou menos muito preservado, tá? Muito bem. E aqui, então, eu peguei um exemplo de um cachorro que tem em torno de 10 quilos, né? 9,5 quilos, mais ou menos isso. Então, se vocês considerarem, tá, e o fluxo de sangue renal, a quantidade, né, de sangue neste cachorro, com este peso, tá? Claro, esse cachorro em condições fisiológicas, né, pessoal? Esse cachorro não está desidratado, certo? Então, em condições fisiológicas, um animal com este peso, aproximadamente em torno de
20 ml, 18,9 ml por minuto, por quilo, vai chegar de sangue ao seu rim. Tá? Então, chegando mais ou menos 20 ml por minuto, por quilo de sangue ao rim, graças à pressão de filtração ser de mais ou menos 10 milímetros de mercúrio, a taxa de filtração glomerular deste animal, ou seja, a quantidade de fluido glomerular que ele vai formar, é de aproximadamente 4 ml por minuto por quilo. Tá? Então, esta quantidade aqui, ó, essa TFG, ela é graças à taxa de filtração ser de 10 milímetros de mercúrio. Se aumentar um pouco aquele 10 milímetros de mercúrio lá, vai filtrar mais. E aí isso aqui vai aumentar um pouquinho, sei lá, 5, 6 ml. Se a taxa de filtração se a pressão de filtração, né, que é de 10, diminuir um pouquinho, essa taxa de filtração glomerular vai diminuir um pouquinho também, vai para 13 ml, por exemplo. Tá, professor, mas quando é importante haver a alteração naqueles 10 ml lá? Quando acontece naqueles 10 milímetros de mercúrio? Né? Quando acontece de um animal ter uma alteração naquela pressão de filtração lá de 10 milímetros de mercúrio? Por exemplo, quando o animal está desidratado. Né? Quando o animal está desidratado, ele fica muito tempo sem tomar água, né? Por exemplo, o transporte longo de muitas horas, né? Num dia muito quente, ou o animal está em exercício, né? Durante muitas horas, e aquele dia é muito calor, o animal, né, perde muito líquido, certo? O animal naturalmente está desidratado, assim como nós ficaríamos, né, ou ficamos. Então, um animal desidratado. Então, um animal desidratado, ele perdeu muito líquido, né? Basicamente água, obviamente, mas junto com a água vão lá também eletrólitos, né? Ele perde muita coisa, enfim, ele está desidratado. Tá? O animal desidratado, ele vai produzir urina? Não. Por que ele vai urinar se ele já está desidratado? Quer dizer, ele está desidratado e ainda vai urinar. Normalmente, ele vai eliminar mais líquido ainda na urina. Isso não faz sentido, né? Então, em condições fisiológicas, o animal desidratado é um animal que vai produzir menos urina. Por quê? Porque ele já sentiu que ele está com... O organismo dele já sentiu que diminuiu a volemia, a quantidade de sangue circulando, né? Perdeu muito líquido. Então, o que ele faz? O organismo faz? Não, eu tenho que trabalhar agora, tenho que me organizar de tal forma que eu elimine menos líquido, até que a quantidade de líquido seja reposta, e aí, bom, para evitar uma quantidade excessiva de líquido, eu vou produzir urina. Mas enquanto eu estou desidratado, eu vou produzir menos urina. Como é que eu vou produzir menos urina? Vou produzir menos urina da seguinte forma. Vai chegar menos sangue no capilar glomerular, porque diminuiu a volemia, né? Natural. Quando diminui a quantidade de sangue chegando lá no capilar glomerular, vai diminuir a pressão hidrostática. De 55 vai diminuir um pouco, 54, 53, enfim, tô. Então aí agora tu tem 53 de pressão hidrostática, 45, né, no primeiro momento, 45 naquelas outras duas pressões. 53 menos 45 é 8. Então agora a taxa de filtração glomerular não é mais 10, é 8. Então está filtrando menos. Se está filtrando menos, vai resultar numa menor produção de urina. Sim, é exatamente isso. Então isso é um exemplo. Se vai resultar numa menor produção de urina, o animal vai eliminar menos líquido, né? Vai excretar menos urina, enfim, vai... Exatamente. Mas por quê? Para manter a quantidade de líquido enquanto ele não for tomar água, né?
ou receber um soro na veia, em casos mais severos, tá? E aí, pessoal, esses 4 minutos por quilo, retornando aqui para o slide, né? Se vocês, a unidade de tempo aqui é 4 ml por minuto, a unidade de tempo é 1 minuto por quilo. Mas se vocês quiserem saber por dia, né? É só multiplicar esse minuto, né? Esse minuto, 60 minutos é 1 hora. 24 horas é um dia. Então, vocês vão multiplicando até chegar na unidade de tempo dia. E aí, em média, este animal, com este peso, vai ter uma taxa de filtração glomerular em condições fisiológicas de 54 litros por dia. Ah, professor, então quer dizer que o animal produz 54 litros por dia de urina? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a quantidade de fluido glomerular formada é de 54 litros por dia. Só que 99% do que foi filtrado será reabsorvido. Tá? Será reabsorvido. Antes que eu passe esse slide, só por curiosidade, ó, em humanos, mais ou menos 70 quilos, essa TFG é de 180 litros por dia, tá? Mas é só uma curiosidade que eu coloco aí. Deixa eu voltar uma figura aqui. Então, este animal, ele não vai produzir 54 litros de urina por dia de jeito nenhum. Aquele animal ali vai produzir meio litro de urina, 1 litro de urina por dia, mais ou menos, com aquele peso ali em condições fisiológicas, né? Às vezes um pouquinho mais. Então, por que? Deixa eu pegar minha caneta de novo, nós já estouramos o tempo, mas só para terminar o raciocínio, no próximo vídeo eu retorno aqui, tá? Então, olha só, a taxa de filtração glomerular, né, de mais ou menos 10 milímetros de mercúrio, faz com que, de toda aquela quantidade de sangue que está chegando nos capilares glomerulares, apenas aproximadamente 20% das substâncias que estão no plasma são filtradas. O resto continua na circulação sanguínea e talvez vá ser secretado, mas vai retornar ao rim, né, daqui a algum tempo, porque continua na circulação sanguínea. Então, 20% a cada instante, 20% das substâncias que chegam aos capilares glomerulares são filtradas. O restante continua no sangue. E dessa quantidade aqui que foi filtrada, mais de 19%, ou seja, quase tudo que foi filtrado, será reabsorvido, ou seja, retornará para a corrente sanguínea. E a menos de 1% do que foi filtrado vai ser eliminado na urina. Certo? Então, não significa que o animal, ao ter uma taxa de filtração glomerular, neste animal, né, de um cachorro de 10 quilos, ter aproximadamente uma taxa de filtração glomerular de 54 litros por dia, absolutamente não significa que ele vai produzir 54 litros de urina por dia. Isso não existe. Né? E eu estou dizendo para vocês que não é isso porque quase 100% do que foi filtrado será reabsorvido ao longo do néfron, retornará para a corrente sanguínea. E o que vai ser excretado é menos de 1% do que foi filtrado, mais alguma coisa do que será secretado ao longo do néfron. E aí, no próximo vídeo, a gente vai iniciar daqui e eu já vou entrar no segundo processo que ocorre no néfron, que é o processo de reabsorção renal. Então, hoje nós falamos da filtração glomerular, que é o primeiro processo.
No próximo vídeo, nós vamos tratar do segundo processo, que é de reabsorção renal, e ainda vai nos restar o terceiro, que é de secreção renal. Tá, pessoal? 35 minutos, passamos um pouquinho, mas era só para fechar o raciocínio, tá? Dúvidas, me perguntem pelo WhatsApp ou por e-mail, tá certo? Um abraço, nos encontramos em breve, se Deus quiser, no próximo vídeo. Tchau, tchau.